gente não vai vencer a crise climática apenas com ações individuais. Mas que a gente precisa sim combater o desmatamento, a gente precisa olhar para as políticas públicas, a gente precisa pensar no macro da nossa sociedade. Eu lembro, Bia, quando eu comecei a me envolver nesse debate, eu falei, agora nessa casa todo mundo vai parar de comer carne. Eu tinha acabado de voltar de uma conferência das Nações Unidas da Polônia, fui muito impactada por tudo que eu vi naquele espaço. E aí eu falei para meus pais sentarem na sala que eu ia ter uma conversa bem séria com eles. Aí eles me olharam assim com uma cara desconfiada, sentaram. Aí eu falei, seguinte, pai, mãe, ninguém mais vai comer carne nessa casa. Sabia que o consumo de carne está diretamente atrelado com as emissões de gás de efeito estufa? O punzinho do boi, punzinho da vaca, faz com que tenha metano na atmosfera. Isso faz mal. Segundo ponto, ninguém mais vai andar de carro nessa casa. O carro prejudica o meio ambiente. Vocês vão andar de transporte público, bicicleta, transporte ativo, vai caminhar, faz bem pra saúde. E Bia, eu moro na Brasilândia, né? Morro atrás de morro. Imagina meus pais ouvindo isso. Terceiro ponto, a partir de hoje a gente vai entender o que os tomadores de decisão que vocês votaram estão fazendo. Vocês estão acompanhando? E eu lembro, Bia, que minha mãe tava olhando assim, falando, aham. Aí quando eu terminei de falar, terminou? Aí eu, terminei. Alguma dúvida? Aí ela olhou no fundo dos meus olhos e disse, se toca, garota. Quando eu tinha a sua idade, eu não podia comer carne porque a minha mãe não tinha dinheiro pra comprar. Quando eu tinha a sua idade, eu tinha que ser encoxada e sofrer diversos assédios no transporte público porque eu não tinha um carro. E agora você quer dizer, você que acabou de voltar da Europa, que eu não posso comer carne e que eu tenho que andar de ônibus? Se toca. Foi um plá, 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 assim na minha cara. Eu fiquei, meu Deus do céu! Então essa educação climática e ambiental, ela precisa vir acompanhada de uma discussão sobre desigualdade. Porque na sociedade brasileira hoje, o consumo de carne está vinculado com uma ascensão econômica. Para minha família, que é uma família de quebrada, Brasilândia, quando os meus tios se reúnem, a gente no final de semana para fazer um churrasquinho, é uma simbologia, é um sinal que a gente venceu. Porque eles podem comprar a carne, eles podem comprar a cervejinha. Segundo ponto, na quebrada, um sonho de moleque de quebrada é ter uma moto, é ter um Celtinha. E aí, essa educação ambiental, ela precisa estar atrelada com esse debate sobre desigualdade, porque senão a gente replica práticas colonizadoras e determina quem pode e quem não pode. E geralmente pessoas que determinam são pessoas que já cessaram, que já tiveram. A gente precisa dar um lugar de escuta e entender o que de fato precisa ser feito para fomentar esse lugar de aprendizado. Senão a gente acaba afastando a população ao invés de aproximar. E aí, na minha visão, o último ponto, ele é o essencial. Eu falei de educomunicação, da gente criar novas narrativas. Falei de projetos territoriais, que é isso, de envolver a comunidade, de fazer rodas de conversa, rodas de diálogo, hortas comunitárias, um mutirão de limpeza, sabe? E cuidar da praça que está abandonada no seu bairro, fazer com que essa praça seja a praça da comunidade, fazer uma horta para alimentar as pessoas da comunidade. Mas a gente não pode esquecer do último ponto, que é a incidência política com foco em clima. Como que a gente acompanha os nossos tomadores de decisão? Agora foi votado o PL da devastação. Então, na calada da noite, às 3 horas da madrugada, os nossos políticos parlamentares se reuniram para apoiar um projeto de lei que enfraquece a fiscalização. Ou seja, se uma empresa quer construir um mega empreendimento e precisa desmatar uma área, antigamente eram os órgãos do governo que faziam essa fiscalização. Era o Ministério do Meio Ambiente. Agora, com esse PL, as empresas vão poder se autofiscalizar. Então, quando a gente olha para a parte política, é olhar de forma macro, entendendo que os aprendizados que a gente tem no dia a dia, eles precisam estar linkados e relacionados com a parte política, porque senão o discurso fica esvaziado, fica superficial, e a gente começa a se sentir culpado porque a gente não está fazendo o suficiente.